Sinos leves, slide de retorno de máquina de escrever, no final do século XIX. Estudiosos ocidentais notaram a prevalência de um certo arquétipo de personagem na mitologia indígena americana, que o etnólogo Daniel Brinton chamou de malandro. Desde então, vários pensadores expandiram o conceito, identificando trapaceiros em quase todas as culturas antigas e indígenas da Terra. Desde então, alguns também notaram as conexões do trapaceiro com o sobrenatural ou o paranormal, embora o significado dos contos de trapaceiros continue sendo muito debatido. Alguns estudos sugerem que o trapaceiro pode, em parte, ser uma representação codificada de fenômenos anômalos. O trapaceiro na mitologia. Teclas pesadas de máquina de escrever. Sinos leves, retorno de slide de máquina de escrever. Os trapaceiros da mitologia são quase sempre homens, embora sejam frequentemente retratados na forma de certos animais ou híbridos de animais e humanos. Eles são metamorfos e frequentemente habitam outras formas conforme necessário. Os trapaceiros possuem grandes poderes sobrenaturais e frequentemente desempenham papéis importantes nos mitos da criação e outras histórias de origem, além de mediarem entre diferentes reinos. Eles podem interpretar heróis, vilões ou agentes do caos. Uma coisa comum a quase todos os trapaceiros do mundo é sua astúcia e seu uso de inteligência e artimanhas para compensar a falta de status ou grau. Os trapaceiros exibem uma variedade de comportamentos que violam normas sociais e códigos morais. Eles mentem, trapaceiam, manipulam e se envolvem em muitos comportamentos impulsivos. Os trapaceiros geralmente são glútons e têm alta libido sexual, o que os leva a se envolverem em comportamentos sexuais promíscuos e até predatórios. Eles também podem ser palhaços tolos, e muitos contos envolvem elementos cômicos, grotescos e escatológicos. O antigo deus grego, Hermes, ou Mercúrio na mitologia romana, é considerado um deus trapaceiro arquetípico. No dia em que nasceu, ele roubou o gado de seu irmão, Apolo, depois escondeu seus rastros e mentiu sobre isso. Ele era furtivo e usava artimanhas e magia para agir sem ser notado. Hermes também era o mensageiro entre os reinos, encarregado de acompanhar as almas dos humanos até o Hades, guiando-as através da fronteira primordial entre a vida e a morte. Ele também foi descrito como um sedutor agressivo de mulheres. Na tradição nativa americana, o malandro geralmente assume a forma de um coiote ou de um corvo. Uma das histórias de trapaceiros mais comuns nas tradições nativas americanas tem a ver com a origem do fogo. Na tradição Ute, o coiote rouba o fogo de um povo estrangeiro que o estava guardando para si e mostra ao seu próprio povo como mantê-lo em suas tendas. Em muitas histórias da criação, o coiote ensina os humanos a pescar salmão e constrói a primeira barragem, uma represa para capturar peixes. Essas histórias ilustram o papel do trapaceiro como um herói cultural, ou alguém que muda a vida humana para melhor. Mas o coiote e outros trapaceiros também podem ser hostis e cruéis, mesmo em seus papéis de criadores. Um mito do povo Maidu, na atual Califórnia, afirma que Coyote ajudou a criar o mundo com um ser primordial chamado Criador da Terra, apenas para sabotar muitas de suas criações. Por exemplo, enquanto o Criador da Terra queria dar aos humanos a capacidade de reviver seus mortos, o coiote interveio para tornar a morte permanente. Embora o Criador da Terra tenha tentado destruir o coiote, com a ajuda de suas criações humanas, o coiote supera todos eles, exibindo assim seus poderes comparáveis. Os trapaceiros também se envolvem em muitas ações sociopáticas e muitas vezes assassinas. Na tradição Winnebago, o deus trapaceiro, Wakjunkaga, engana duas mães guaxinins para que abandonem seus filhotes, depois cozinha e come os filhotes, antes de colocar a cabeça de um deles na ponta de uma vara e colocá-la na porta, para que sua mãe a encontre. Mais tarde, ele mata as mães, também para comer sua carne. Anansi, o deus trapaceiro do povo Akan da África Ocidental, frequentemente assumia a forma de uma aranha e usava sua astúcia para manipular os outros em seu benefício pessoal. O povo Krashidi Gana diz que Anansi prometeu ao Deus Supremo do Céu, Wobari, que lhe traria 100 escravos, se lhe fosse concedida uma única espiga de milho. Depois de destruir a espiga e mentir sobre isso, Anansi chantageia emocionalmente alguns moradores para que lhe deem seus próprios sacos de milho. Ele então repete o processo, manipulando pessoas e negociando as recompensas até retornar a Wobari com 100 escravos e ser nomeado chefe de seu exército. Um dos
Contos de trapaceiros africanos mais populares envolve o deus Yoruba, é com acento grave, mediador entre humanos, deuses e espíritos malignos. É com acento grave faz para si um chapéu branco de um lado e preto do outro. Então cavalga em seu cavalo diretamente entre dois bons amigos que estavam trabalhando em lados opostos de um campo. Depois de verem lados diferentes, os amigos brigam pela cor do chapéu e quase chegam às vias de fato quando é com acento grave intervém. Ele diz aos homens que ambos estavam certos em sua interpretação e os aconselha a contar com com acento grave em suas relações uns com os outros, ou a aceitar que há múltiplas interpretações para todas as interações humanas. No Japão, Kitsune é um espírito de raposa que prega peças nas pessoas, geralmente para humilhar os egoístas ou os orgulhosos. Muitas histórias de Kitsune envolvem um jovem sendo seduzido por uma raposa na forma de uma mulher humana. A história mais antiga existente sobre uma esposa raposa, contida no Nihon Riki do século IX, envolve um homem que se casa com uma esposa raposa e tem um filho com ela. Ao mesmo tempo, o cachorro da família tem um filhote que percebe seu disfarce e a assusta, fazendo-a se transformar novamente em raposa e fugir, deixando o pai e o filho para sempre. Embora os motivos e comportamentos das figuras do trickster variem muito ao redor do mundo, eles se sobrepõem em sua natureza intermediária e de cruzar fronteiras, sua subversão das normas sociais e seu uso manipulador de astúcia e engano. Os trapaceiros interrompem as experiências normais da vida das pessoas e ajudam a forjar uma nova realidade social, mesmo que temporariamente. Bolsa de Estudos Ocidental. Teclas pesadas de máquina de escrever. Sinos leves, slide de retorno da máquina de escrever, o conceito abstrato do trapaceiro. Foi uma criação de estudiosos ocidentais. O termo foi introduzido em um artigo de 1885 pelo historiador e etnólogo americano, Daniel Brinton. Brinton observou que muitos deuses indígenas americanos eram moralmente ambivalentes e eram descritos como criadores e heróis, ao mesmo tempo em que eram descritos como trapaceiros, mentirosos e tolos, tentando racionalizar a aparente contradição. Brinton levantou a hipótese de que a dimensão tortuosa e bufônica do trapaceiro na mitologia algonquina era uma corrupção de contos anteriores de uma nobre divindade da luz. O antropólogo germano-americano Franz Boas adotou o termo de Brinton no prefácio de um livro em 1898. Boas discordou da tese de Brinton de que os elementos bufões dos contos de trapaceiros eram corrupções tardias. Em vez disso, ele teorizou que essas histórias evoluíram ao longo do tempo de histórias de tolos glutões e impulsivos para histórias de heróis culturais que agiram conscientemente no melhor interesse da humanidade. Em 1956, o antropólogo e folclorista americano Paul Radin publicou The Trickster, um livro que explorava as histórias de trapaceiros contadas pelo povo inabeigo do centro-oeste. Radin acreditava que o trapaceiro representava a memória coletiva da humanidade, de um estado psíquico anterior e mais primitivo, ainda em processo de diferenciação. Um termo psicológico para definir um senso de identidade separado do mundo exterior. Nas palavras de Radin, o trapaceiro representava não apenas o passado indiferenciado e distante, mas também o presente indiferenciado dentro de cada indivíduo. O livro de Radin incluía um ensaio do psiquiatra e filósofo Carl Jung. Jung notou a qualidade animalesca dos trapaceiros e via essas figuras como amálgamas de nossos comportamentos de consciência mais baixa. Ele escreveu que o trapaceiro é uma figura coletiva de sombra, uma soma de todos os traços inferiores de caráter dos indivíduos, que ele descreveu como tendo sido solidificado em uma personagem mitológica. A figura é separada da consciência do observador e, portanto, se comporta como um ser distinto e autônomo. Para Jung, os contos de trapaceiros são uma maneira de criar um relacionamento consciente com esse estado inconsciente. É, assim, reduzir seu poder sobre a psique. Desde meados do século XX, os estudiosos geralmente abandonaram as tentativas de conciliar os elementos contraditórios dos contos de trapaceiros, adotando, em vez disso, o paradoxo como parte fundamental das histórias. Na década de 1970, a folclorista americana Barbara Babcock Abrams argumentou que o trapaceiro encarna a contradição fundamental da nossa existência, a contradição entre o indivíduo e a sociedade, entre a liberdade e a restrição. Usando o conceito de periférico da antropóloga Mary Douglas, Babcock Abrams argumentou que o trapaceiro representava, em parte, a sujeira coletiva de uma sociedade, ou todos os elementos de caráter rejeitados e negativos, contra os quais uma sociedade se define.
O professor Tipo Ad, Estudos Nativos Americanos, Gerald Wiesenor, comentou sobre o trapaceiro no final da década de 1980. Com base em insights da semiótica, do pós-colonialismo e do desconstrucionalismo, Wiesenor argumentou que deveríamos ver o trapaceiro como um discurso cômico. Por meio da recitação de contos de trapaceiros, leitores e ouvintes puderam envolver sua imaginação em um jogo de linguagem repleto de paradoxos e contradições. Fazer isso permitiu que tanto ouvintes quanto leitores imaginassem sua libertação e questionassem as próprias realidades que governam sua existência. Nas palavras de Wiesenor, o trapaceiro é um signo e o mundo é desconstruído em um discurso. Em 1988, Henry Louis Gates Jr., professor de estudos afro-americanos na Universidade de Harvard, desenvolveu um método de análise literária baseado em contos de trapaceiros africanos. Gates explorou contos de E com acento grave, ou Exoelegbara, e sua sobrevivência em contos afro-americanos, do macaco significativo, e argumenta que eles eram simbólicos do potencial criativo e da indeterminação da interpretação das tradições orais e literárias afro-americanas. Muitos outros comentaram sobre o trapaceiro desde então, incluindo Lewis Hyde e Emily Zobel Marshall. Os estudos ocidentais ainda estão explorando os muitos significados contidos nas histórias de trapaceiros do mundo e qual efeito elas podem ter sobre aqueles que as contam. O trapaceiro e o paranormal. Teclas pesadas de máquina de escrever. Sinos leves, retorno de slide da máquina de escrever, um dos primeiros estudiosos ocidentais a reconhecer a conexão entre o trapaceiro e fenômenos anômalos foi o psicólogo alemão Lutz Miller. Em um artigo de 1981, Miller observou o fato de que tanto os fenômenos psi quanto o trapaceiro desafiavam limites e compartilhavam muitas outras características, incluindo autocontradição, incompreensibilidade e espontaneidade. Ele argumentou que só seria possível avançar em direção à compreensão dos fenômenos psi se abordássemos esses fenômenos com uma consciência trapaceira. Alan Combs e Mark Rowland publicaram um livro em 1990 que explorava a conexão entre o arquétipo do trapaceiro e o conceito de sincronicidade de Jung. Jung definiu sincronicidade como uma coincidência entre a experiência interna e subjetiva de alguém com eventos no mundo exterior, onde uma conexão causal parece estar ausente, mas existe uma significativa. Quase todas as sociedades antigas tinham uma visão holística do mundo que dava sentido a tais coincidências, e isso era mais claramente expresso quando personificado no trapaceiro. Em seu livro de 2001, The Trickster and the Paranormal, o parapsicólogo americano George Hansen forneceu a primeira exploração abrangente de todas as conexões entre contos de trapaceiros e fenômenos anômalos, ou o paranormal, para usar seu termo preferido. Hansen desenvolveu uma estrutura teórica para entender essas conexões, baseada principalmente no etnógrafo e folclorista franco-alemão Arnold van Gennep e seu conceito de liminaridade. Gennep observou que as pessoas em sociedades tribais muitas vezes são obrigadas a passar por um estágio intermediário transitório para assumir um novo status social. Ele chamou esse estágio de liminaridade, do latim lumen, ou limiar. A passagem pela liminaridade é frequentemente realizada em rituais, exigindo que o indivíduo suporte experiências desorientadoras e muitas vezes dolarussas. É importante ressaltar que muitos rituais liminares envolvem tentativas de comungar com seres sobrenaturais. O antropólogo cultural britânico Victor Turner cunhou o termo antiestrutural para se referir a qualquer coisa que buscasse inverter ou minar as hierarquias sociais da época. Turner via a liminaridade como um período para examinar as estruturas e os valores de uma sociedade e para se tornar visceralmente consciente das desigualdades que existiam dentro dela. Fases liminares e pessoas liminares, como chamas, profetas e místicos eram antiestruturais e também ajudavam as sociedades a se revitalizarem e a evoluírem por meio da autorreflexão. Hansen argumentou que os trapaceiros mitológicos eram liminares e antiestruturais e que todos os fenômenos paranormais compartilhavam as mesmas características. Todos mediam um oposto binário, ou fazem a ponte entre dois mundos. As lendas do pé grande ocupam o espaço liminar entre os macacos primitivos e os humanos modernos, exibindo sinais de inteligência superior ao mesmo tempo em que incorporam uma forma rudimentar e animalesca. Os OVNIs cruzam a fronteira entre o céu e a terra, ou o céu e a terra. Fantasmas existem entre a vida e a morte, e os fenômenos psi se manifestam entre a experiência subjetiva e o mundo objetivo e físico. Hansen também observou que fenômenos paranormais eram ilimitados no sentido de que tendem a se manifestar de maneiras imprevisíveis, escapando à investigação científica. Avistamentos de OVNIs costumam ser breves e distantes, e não deixam vestígios de sua aparição.
Da mesma forma, os criptídeos não deixam muitos rastros, e raramente encontramos ossos ou peles que possam ser atribuídos de forma verificável a uma espécie desconhecida. Fenômenos tais são notoriamente difíceis de medir em um ambiente de laboratório. Mesmo em experimentos bem-sucedidos, os tamanhos dos efeitos são pequenos, e os céticos muitas vezes não conseguem replicá-los. Todas essas coisas impedem que investigadores científicos e racionalistas provem sua existência, mantendo assim seu status liminar. Hansen também foi o primeiro a argumentar que os exemplos de fraude e engano tão prevalentes na maioria dos campos paranormais, incluindo cura alternativa e mediunidade, eram na verdade fundamentais para os fenômenos em questão, assim como eram fundamentais para o trapaceiro. Casos de fraude ajudaram a deslegitimar o paranormal aos olhos dos racionalistas ocidentais, relegando esses fenômenos às margens do discurso aceitável e mantendo-os dentro do reino da ficção. Em outras palavras, a fraude ajuda a manter o status liminar dos fenômenos paranormais, ao mesmo tempo que impede quaisquer esforços institucionais para investigá-los. Assim como o trapaceiro, o paranormal é inescrutavelmente racional e permanece além do alcance de todas as estruturas de poder estabelecidas. Esses tipos de desafios epistemológicos abrem uma brecha entre as figuras liminares que defendem o paranormal e os pensadores estabelecidos que os mantêm à margem do discurso intelectual. Assim, fenômenos paranormais geram subculturas que rejeitam as autoridades do sistema dominante e formam novos sistemas de crenças onde a autoridade é baseada em experiências diretas e anômalas. Será que esse é o trapaceiro que está trazendo desordem ao mundo? Novas perspectivas. Teclas pesadas de máquina de escrever. Sinos leves, retorno de máquina de escrever. Adotar a consciência do trapaceiro nos dá uma nova perspectiva sobre todos os tipos de fenômenos anômalos. Por exemplo, Charles Fort, o fundador da anomalística, compilou dezenas de relatos do século XIX sobre sapos, peixes e outros materiais orgânicos chovendo do céu. Olhando através das lentes do trapaceiro, vemos a contradição e a liminaridade inerentes às criaturas do mar caindo do céu para a terra, cruzando as fronteiras entre diferentes reinos da criação. Há também algo comicamente absurdo sobre uma chuva de sapos ou peixes, que naturalmente levaria alguém a questionar a nítida distinção que eles fizeram entre céu e terra, ou terra e mar. Em suma, esses tipos de anomalias de chuva nos levam a questionar os limites do nosso mundo. Outros fenômenos exibem comportamentos brincalhões e provocadores que evocam o espírito do trapaceiro. Vítimas de assombrações relatam repetidamente que são atraídas por alguma visão ou som, como uma batida na porta, apenas para investigar e descobrir que não há ninguém lá. Antônio Vilas Boas disse que o OVNI que ele viu sobre sua fazenda disparava para frente e para trás, para extremidades opostas do campo, toda vez que ele tentava se aproximar. Os pilotos de caça que tentaram interceptar uma luz em movimento sobre Teherã em 1976 disseram que ela voava a vários quilômetros de distância deles sempre que se aproximavam dela. Investigadores que tentam capturar evidências técnicas desses fenômenos, por exemplo, com equipamentos de gravação de áudio e vídeo, muitas vezes têm seus dispositivos falhando na presença de atividades anômalas. Os fenômenos convidam suas testemunhas a se aproximarem apenas para escapar de uma inspeção mais detalhada. Como contos de trapaceiros, eles perturbam nossa realidade, forçando-nos a lutar com seu significado, apenas para nos deixar com mais perguntas do que respostas. No final da década de 1960, os ufólogos e anomalistas Jacques Vallée e John Keel argumentaram que os OVNIs, e até mesmo seus supostos pilotos alienígenas, não eram o que pareciam, seja por meios tecnológicos ou exercendo controle direto sobre nossa consciência. Os OVNIs são capazes de fazer com que eles e suas naves apareçam em diferentes formas. Os visitantes usam esse poder para fazer com que sua aparência se conforme, de certa forma, às expectativas sociais e metafísicas de suas testemunhas, de modo que pareçam vagamente plausíveis para a cultura local, embora ainda distintamente estranhos. Nos casos em que os visitantes falam com testemunhas, eles frequentemente fazem afirmações sobre si mesmos, suas tecnologias e suas intenções que são, obviamente, absurdas ou autocontraditórias. Em outras palavras, os OVNIs e outras entidades anômalas são metamorfos, mentirosos e manipuladores, assim como o trapaceiro. O pesquisador de DMT, Rick Strassman, observou que muitos participantes de um estudo que ele fez relataram encontros
com seres joviais aos quais eles se referiam como palhaços ou diabos. Terence McKenna se referiu a esses seres como elfos mecânicos. O escritor freelancer Sam Wolfe observou como essas entidades bubas exibem todos os comportamentos do trapaceiro, mudando de forma e confundindo o vivenciador ao desconstruir sua experiência de tempo e espaço em um ambiente carnavalesco. Como observou o filósofo russo Mikhail Bakhtin, o carnaval era uma importante tradição medieval que ajudava as pessoas a criticar a ordem social por meio do humor subversivo. Wolfe argumentou que esses seres ajudavam as pessoas a confrontar sua sombra junguiana por meio de humor subversivo semelhante. Pessoas que usam DMT e outras substâncias psicodélicas também tendem a relatar ter antropos, ou híbridos de animais e humanos, que lembram trapaceiros. Se aceitarmos que fenômenos anômalos são manifestações do espírito trapaceiro, então podemos supor que eles teriam uma influência semelhante na humanidade. O filósofo e teólogo americano Karl Reschke afirmou que os contos mitológicos de trapaceiros prestam o serviço da desconstrução cognitiva, fazendo-nos questionar nosso pensamento. Os OVNs desempenharão uma função semelhante na desconstrução da cultura, fazendo-nos questionar suposições metafísicas e levando-nos a reexaminar nosso lugar no universo. O ufólogo americano Martin Kottmeyer argumentou que avistamentos de OVNs nos Estados Unidos eram mais comuns em épocas de perda de orgulho nacional, por exemplo, após o lançamento do Sputnik em 1957, ou após o escândalo de Watergate em 1973. Seja qual for a direção da causalidade, o fenômeno pode ser mais ativo quando as pessoas perdem a fé nos sistemas políticos e ideológicos pelos quais são governadas. Assim como o trapaceiro, o fenômeno OVNI antagoniza o poder e leva à desordem. Reschke especulou que a função final do fenômeno OVNI era impulsionar a evolução da consciência por meio de uma regeneração constante de estruturas de informação. Hansen argumentou que o paranormal age como uma espécie de contrapeso às forças de racionalização e burocratização descritas pelo sociólogo alemão Max Weber. Seguindo Reschke, Hansen acreditava que isso tinha uma função regenerativa e revitalizante. Assim como o trapaceiro, fenômenos anômalos acompanham e estimulam a mudança, ajudando-nos a forjar uma nova realidade fora das estruturas impostas a nós pelas instituições dominantes do nosso tempo. Em outras palavras, embora esses fenômenos sirvam para perturbar e destruir a ordem que criamos no mundo, o objetivo final é nos ajudar a reconstruir uma ordem nova e melhor, libertando nossas mentes para novas possibilidades. Resumo: teclas pesadas de máquina de escrever. Sinos leves, retorno de máquina de escrever. O trapaceiro é um arquétipo para uma ampla gama de características liminares, paradoxais e antiestruturais, que também aparecem na maioria dos fenômenos anômalos e nas vidas e relações sociais daqueles que tentam controlar ou examinar seus poderes. Assim como o trapaceiro, experiências anômalas desconstroem nossas percepções do mundo e provocam a imaginação, levando-nos a lutar com os limites da nossa existência. O trapaceiro não é apenas uma figura da mitologia, ele é uma força que continua a perturbar nossa realidade e mudar nossas maneiras de pensar. Observar fenômenos anômalos através das lentes do trapaceiro pode nos ajudar a entender por que esses fenômenos ocorrem e que efeito eles podem ter na sociedade humana e na evolução contínua.